Eu ganhei milhões para a empresa em que trabalhei, mas me demitiram quando roubaram meu projeto. Então eu mandei uma mensagem no grupo de trabalho que fez todos correrem atrás de mim. Meu nome é Bruna. Tenho 35 anos. E a sensação que me define hoje é a de ter sido uma tola por muito tempo. 15 anos. Foi exatamente esse o tempo que dediquei da minha vida à empresa de investimentos que, até ontem, eu chamava de minha segunda casa. 15 anos de manhãs apressadas, cafés fortes e a tela do computador como minha companheira mais fiel. Eu não era apenas uma funcionária. Eu era o motor criativo silencioso que gerava milhões em lucros. Cada algoritmo, cada estratégia de mercado, cada análise de risco que saía da minha mesa se transformava em sucesso para a empresa. Mas, para eles, eu era apenas Bruna. Uma peça na engrenagem, facilmente substituível, ou assim eles pensavam. Dentro de mim, no entanto, ardia um sonho. Eu me via subindo, degrau por degrau, naquela hierarquia corporativa. Eu não queria apenas um salário maior. Eu queria reconhecimento. Eu sonhava com a sala da diretoria, com o poder de tomar decisões que realmente importassem. Era um sonho grande, talvez até ingênuo para uma mulher em um ambiente tão competitivo e dominado por homens, mas era o que me movia. Era a promessa que eu fazia a mim mesma toda vez que ficava até mais tarde para finalizar um projeto. Um dia, eu sussurrava para o escritório vazio. Eles vão ver o meu valor. Mas o tempo passava, e quem subia era sempre ele, Evandro, meu chefe. Cada projeto genial que eu criava, cada resultado espetacular que eu entregava, de alguma forma, acabava se tornando uma medalha no peito dele. Ele apresentava minhas ideias como se fossem suas. Colhia os elogios, recebia os bônus e as promoções. Eu ficava com o tapinha nas costas e o famoso "Continue com o bom trabalho, Bruna". No começo, eu acreditava que era assim mesmo, que a equipe vence e o líder representa. Mas a frequência com que isso acontecia começou a me incomodar. Uma suspeita, pequena e incômoda como uma pedra no sapato, começou a crescer dentro de mim. A gota d'água foi quando ouvi rumores sobre o novo projeto revolucionário do Evandro. Um projeto que eu conhecia muito bem, pois ele ainda estava no meu computador pessoal, em fase de desenvolvimento. Um projeto que eu não tinha mostrado para absolutamente ninguém. Como ele sabia? O sangue gelou nas minhas veias. Naquela noite, a ansiedade não me deixou ir para casa. Esperei o escritório ficar vazio, o silêncio pesado dos corredores, sendo quebrado apenas pelo zumbido dos computadores. Com o coração batendo descontrolado na garganta, acessei o sistema interno da empresa, usando algumas senhas de administrador que eu conhecia por conta da natureza do meu trabalho. O que eu encontrei foi um soco no estômago. Página após página, lá estavam meus projetos mais brilhantes, minhas criações mais lucrativas, todos registrados sob o nome dele. Evandro não apenas pegava o crédito nas reuniões, ele alterava os registros no sistema para apagar minha existência dos maiores sucessos da empresa. Senti uma onda de fúria me consumir, um calor que subiu pelo meu peito e queimou meu rosto. Mas o pior ainda estava por vir. No meio dos arquivos dele, encontrei esboços e dados preliminares do meu projeto atual, aquele que eu guardava às 7 chaves. Aquele que nem estava finalizado. O pânico deu lugar a uma clareza assustadora. Voltei para a minha mesa, para o meu computador de trabalho, e comecei a investigar. Não demorou muito para eu encontrar. Escondido nas profundezas do sistema, havia um programa espião. Pequeno, discreto e terrivelmente eficiente. Ele copiava meus arquivos, registrava minhas senhas, lia meus e-mails. Tudo ia diretamente para um destino oculto. Um destino que eu não tinha dúvidas de quem era o dono. A raiva que eu senti antes não era nada comparada a isso. Era uma violação. Uma traição no nível mais pessoal e profissional que eu poderia imaginar. Minhas mãos tremiam, mas minha mente, pela primeira vez em muito tempo, estava afiada como uma navalha. Eu poderia fazer um escândalo. Poderia ir ao RH, ao diretor. Mas eu conhecia a empresa. Evandro era o queridinho, o menino de ouro. Eu seria vista como a funcionária histérica e invejosa.
Eles protegeriam ele, não a mim. E naquele instante de fúria e clareza, a vingança nasceu. Não uma vingança barulhenta e desesperada, mas um plano frio, calculado e absolutamente perfeito. Um sorriso lento e amargo se formou nos meus lábios. Se ele queria tanto um projeto meu, eu daria um a ele. Um que ele jamais esqueceria. Meu grande projeto, o verdadeiro, era um algoritmo de análise de risco de crédito que beirava a perfeição. Eu passei anos desenvolvendo, usando modelos matemáticos complexos e inteligência artificial. Ele era capaz de prever a probabilidade de um cliente não pagar um empréstimo com uma precisão assustadora, prometendo reduzir a inadimplência em pelo menos 45%. Era uma mina de ouro. Os bancos pagariam milhões por aquilo, e eu sabia disso. Era o trabalho da minha vida, e agora estava sendo roubado, mas não mais. A partir daquele dia, minha rotina mudou. Publicamente, eu continuei trabalhando no algoritmo no computador da empresa, o que tinha o programa espião. Eu o deixava ver meu progresso. Deixava ele roubar cada linha de código que eu escrevia. Só que aquele algoritmo era uma farsa. Eu o construí com uma falha fundamental, um erro sutil e quase indetectável, que faria exatamente o oposto do que prometia. Em vez de encontrar bons pagadores, ele aprovaria crédito para os piores perfis possíveis, um verdadeiro cavalo de Troia digital. Em casa, no meu computador pessoal e seguro, eu trabalhava no meu verdadeiro projeto, aperfeiçoando cada detalhe da minha obra-prima. Os dias se transformaram em semanas. Eu via a satisfação no rosto de Evandro. Ele estava mais feliz, mais confiante. Ele achava que tinha o futuro da empresa nas mãos, um futuro que ele tinha roubado de mim. Mal sabia ele que o futuro que ele segurava era uma bomba-relógio, e eu era a única que sabia quando ela iria explodir. E o dia estava cada vez mais próximo. Levar uma vida dupla era exaustivo, mas a adrenalina da minha vingança iminente era um combustível mais potente que qualquer café. Durante o dia, no escritório, eu era a Bruna de sempre, a funcionária dedicada, quieta e um pouco cabisbaixa. Eu participava das reuniões, respondia aos e-mails e fingia uma frustração contida com o meu lento progresso no projeto do algoritmo. Cheguei a pedir ajuda a Evandro, numa demonstração de falsa humildade que inflou ainda mais o ego dele. Estou com dificuldade em uma parte do código, Evandro. Você, com sua visão ampla, talvez possa me dar uma luz. Eu disse um dia, com a voz mais submissa que consegui forjar. Ele sorriu, condescendente. Claro, Bruna, deixe-me ver. Ele olhou para a tela, para o código perfeitamente falho que eu havia criado, e com a arrogância de quem não entende nada do que vê, sugeriu uma mudança trivial que não alterava em nada o desastre que eu estava programando. Tente isso, ele disse, como se tivesse me salvado. Obrigada, Evandro. Você é um gênio, respondi, e a vontade de rir foi quase incontrolável. Enquanto isso, Evandro desfilava pelos corredores como um pavão. Ele se gabava em todas as oportunidades sobre a sua grande inovação que estava prestes a ser revelada. Estamos falando de uma revolução, pessoal. Ele dizia em reuniões de equipe, olhando para mim de relance, como se me desafiasse a contestá-lo. Um projeto que vai mudar nosso patamar no mercado. Eu apenas baixava a cabeça e anotava em meu caderno, deixando-o acreditar que eu estava intimidada, derrotada. Cada palavra arrogante dele era mais um tijolo na construção da sua própria ruína. As minhas noites, porém, eram o meu verdadeiro trabalho. Chegava em casa, ligava meu computador pessoal e mergulhava na minha obra-prima. O algoritmo real, o de 45% de redução de inadimplência, era lindo. Cada linha de código era elegante, eficiente, perfeita. Era como tecer um tecido de seda, enquanto no trabalho eu costurava uma roupa de palhaço. A raiva que antes me consumia deu lugar a um foco frio e absoluto. Eu estava criando a minha salvação e a sua destruição, lado a lado. Na noite em que finalizei o algoritmo falso no computador do trabalho, senti um calafrio de satisfação.
Deixei o arquivo em um local de fácil acesso para o programa espião dele. Era como deixar um queijo envenenado na entrada da toca do rato. Na manhã seguinte, notei a mudança. Evandro não conseguia esconder a felicidade. Ele andava com um sorriso vitorioso, tratando todos com uma falsa generosidade que só evidenciava o seu triunfo iminente. Ele tinha a isca. A bomba relógio estava montada e o cronômetro ativado. O dia chegou cerca de uma semana depois. Eu saí de casa com uma estranha sensação de paz, como a calmaria que precede a tempestade. Vesti-me com um cuidado que não tinha há anos. Não era uma roupa de trabalho, era uma armadura. Ao chegar na portaria da empresa, passei meu crachá na catraca, como fiz por 15 anos. A luz vermelha piscou. Acesso negado. Tentei de novo. Acesso negado. O segurança, um senhor gentil, que sempre me cumprimentava com um sorriso, me olhou com pena. Senhora Bruna, tenho ordens para não permitir a sua entrada. Fiquei surpresa, mas não chocada. A peça final do teatro dele estava começando. Fingi confusão. Como assim? Deve haver algum engano. Foi então que o vi descendo pelo elevador panorâmico, com o peito estufado e um ar de superioridade. Evandro parou na minha frente, do outro lado da catraca de vidro. Como um imperador diante de um plebeu. Não há engano nenhum, Bruna, ele disse, com a voz alta para que o segurança e quem mais estivesse passando ouvisse. Seu tempo aqui acabou. A empresa decidiu que não precisamos mais dos seus serviços. Ele esperava lágrimas, súplicas. Eu lhe dei um olhar calmo. Posso saber o motivo? Perguntei com a voz firme. Ele riu, um som desagradável e forçado. Motivo? Você se tornou um peso morto, Bruna. Alguém que não dá lucro, que não inova. Vivemos de resultados, e você não entrega mais nada. Eu, por outro lado... Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Estou prestes a ser promovido a diretor. Ele se gabou, com o rosto brilhando de orgulho. Sabe por quê? Porque eu criei um algoritmo que vai diminuir a inadimplência da nossa carteira de clientes em 18%. 18%. É o maior avanço da história desta empresa. Eu não consegui segurar. Uma risada curta e genuína escapou dos meus lábios. A expressão dele mudou de triunfo para confusão e, em seguida, raiva. Você está rindo do quê? Eu o encarei, o sarcasmo pingando de cada palavra minha. Só isso? 18%? Ele ficou sério, o rosto vermelho. O projeto que roubei de você era muito melhor. Continuei deliciando-me com a sua perplexidade. Nem para roubar você faz direito, não é, Evandro? O choque no rosto dele foi impagável. Ele não tinha uma resposta. Ele apenas gaguejou, tentando processar o que eu havia dito. Ele não sabia que o projeto que ele roubou de mim não só não alcançaria os 18%, como também continha erros catastróficos. Dei as costas para ele, para o segurança, para a empresa que havia consumido minha vida. Comecei a andar lentamente em direção à saída, sentindo o olhar de todos em mim. Com cada passo, eu sentia um peso de 15 anos sendo deixado para trás. Já na calçada, peguei meu celular. Abri o grupo de trabalho da empresa no aplicativo de mensagens, onde todos estavam, desde os estagiários até o alto escalão. Respirei fundo e digitei a mensagem que mudaria tudo. Era a minha declaração de guerra, minha cartada final. Apertei enviar e guardei o celular no bolso. Continuei minha caminhada tranquila até meu carro. A tempestade estava prestes a começar. Dentro do meu carro, o silêncio era um santuário. Do lado de fora, o mundo que eu havia acabado de deixar para trás estava prestes a entrar em colapso. A mensagem que enviei para o grupo da empresa era curta, profissional e devastadora. Caros colegas, começava. Informo que, após 15 anos de dedicação, meu ciclo nesta empresa se encerrou hoje. Para os que se interessam por inovação, comunico também que meu projeto pessoal, um algoritmo com capacidade comprovada de reduzir o risco de inadimplência em 45%,
acaba de ser adquirido em regime de exclusividade por um dos maiores bancos do país. Desejo sucesso a todos. Apertei enviar e o efeito foi quase instantâneo. Antes mesmo de eu ligar o carro, um som estranho começou a emanar do prédio de vidro. Era um zumbido baixo, que foi crescendo em volume e se multiplicando. O som de dezenas, talvez centenas de celulares vibrando e apitando ao mesmo tempo, ecoando pelos corredores como um enxame de vespas furiosas. Eu sorri. Imaginei a cena. Cada gerente, cada analista, cada diretor pegando o celular. Lendo a minha mensagem e sentindo o pânico gelado se instalar. O projeto de 18% de Evandro, que já era a grande notícia do dia, acabava de se tornar uma piada de mau gosto. Eu estava prestes a dar a partida quando vi o primeiro vulto correndo desesperadamente na minha direção. Era Evandro. O rosto dele, antes tão arrogante e triunfante, estava agora contorcido em uma máscara de puro pavor. Ele alcançou meu carro e começou a bater no vidro do motorista com a mão espalmada. Bruna, abra a porta! Precisamos conversar! Ele gritava, a voz abafada pelo vidro. Os olhos dele estavam arregalados, implorando. Aquele homem, que minutos antes me chamou de peso morto, agora parecia um náufrago se agarrando ao último pedaço de madeira no oceano. Ignorei-o. Continuei a olhá-lo com uma calma que o deixava ainda mais desesperado. Logo atrás dele, outros começaram a chegar. Vi gerentes de outros departamentos, pessoas com quem eu mal falava, se aproximando com os celulares na mão e expressões de choque. Formou-se um pequeno círculo de pessoas importantes e apavoradas ao redor do meu carro. Então, a porta principal do prédio se abriu novamente e o próprio diretor-presidente, um homem que raramente descia ao nível dos meros mortais, saiu apressado, ajeitando a gravata enquanto caminhava a passos largos na minha direção. Aquilo era o ápice da minha vitória. O pânico havia chegado ao topo da cadeia alimentar. Meu celular, esquecido na bolsa, começou a tocar incessantemente. Ligações de Evandro, do diretor, do RH. O carro estava cercado. Eu ouvia as ofertas sendo gritadas através do vidro. Bruna, vamos reconsiderar. O cargo de diretora é seu. Dobramos o seu salário. Não faça isso, podemos fazer um acordo. Eles não entendiam. Não se tratava mais de dinheiro ou de um cargo. Tratava-se da minha dignidade, da minha inteligência, da obra da minha vida que eles tentaram roubar e diminuir. Olhei para o rosto de Evandro uma última vez. Vi o suor escorrendo em sua testa, o desespero de quem vê o próprio futuro desmoronar diante dos olhos. Dei-lhe um pequeno e último sorriso, um adeus silencioso. Então, girei a chave na ignição. O motor roncou, um som poderoso que sobrepôs os seus gritos. Pisei no acelerador e parti, deixando para trás o grupo de executivos parados no meio da rua, envoltos pela poeira e pelo fracasso. Pelo retrovisor, eu via a imagem deles diminuindo, tornando-se tão insignificantes quanto eles um dia me fizeram sentir. A negociação com o banco foi tudo o que eu sonhava e mais. Eles não queriam apenas comprar o meu algoritmo. Eles queriam a mente que o criou. Ofereceram-me algo que a outra empresa jamais considerou: respeito. Criaram uma divisão de análise de dados e inovação de crédito inteiramente nova. E eu fui nomeada a chefe, a autoridade máxima. Deram-me carta branca para montar minha própria equipe, um orçamento generoso e, o mais importante, liberdade criativa total. Meu primeiro passo foi ligar para algumas pessoas, ex-colegas de trabalho que, como eu, eram brilhantes e trabalhadores, mas que viviam à sombra de chefes como Evandro. Lembro-me da primeira ligação, para uma analista chamada Kátia, uma mulher incrivelmente talentosa que sempre tinha suas ideias descartadas. Kátia, eu disse ao telefone, é a Bruna, tenho uma proposta para você. Que tal trabalhar em um lugar onde suas ideias não só serão ouvidas, mas também celebradas? O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um choro de alívio e alegria. Um por um, eu montei o meu time dos sonhos, resgatando talentos que o antigo sistema insistia em desperdiçar. E quanto a Evandro? A notícia chegou até mim algumas semanas depois, através de um dos meus novos contratados.
Em um ato de desespero para provar seu valor e encobrir meu blefe, Evandro convenceu a diretoria a implementar o seu maravilhoso algoritmo. O resultado foi catastrófico. Como eu havia planejado, o programa começou a aprovar crédito para os clientes com maior risco. A inadimplência não diminuiu 18%. Pelo contrário, ela disparou, aumentando em mais de 20% em um único trimestre, causando um prejuízo milionário para a empresa. A pequena crise que se instalou foi o suficiente. Evandro foi demitido de forma humilhante, escoltado para fora do prédio pelo mesmo segurança que me barrou na entrada. A ironia era deliciosa. A empresa que me descartou aprendeu da pior maneira o valor do meu trabalho. Hoje, eu olho pela janela da minha própria sala, no topo de um prédio ainda maior. Tenho uma equipe que me respeita, um trabalho que me realiza e o reconhecimento que sempre busquei. A vingança foi doce, sem dúvida, mas a superação foi ainda melhor. A experiência, no entanto, deixou uma marca permanente. Aprendi uma lição valiosa sobre a natureza humana e a confiança. Agora, eu mantenho meus olhos bem abertos. Sou grata por aqueles que estão ao meu lado, mas estou sempre atenta. Porque a vida me ensinou que no mundo dos negócios e na vida, nunca se sabe quem realmente está ao seu redor. E a melhor proteção é o seu próprio valor. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim.